Olá, eu sou Belkis Chaves e você está assistindo o programa Saúde em Movimento. Hoje o nosso tema é a prevenção das doenças renais crônicas. Os rins são os principais órgãos responsáveis pela depuração e filtração do sangue e pela eliminação de toxinas e substâncias que não mais são importantes para o organismo. Eles também são fundamentais para manter os líquidos e sais do corpo em níveis adequados. Além disso, eles ajudam a produzir alguns hormônios e participam no controle da pressão arterial. Por isso, doenças nos rins e sua perda de função levam a uma série de problemas. E para falar quais são os problemas e como preveni-los, está conosco hoje aqui o Dr. Eli Nogueira da Silva. Dr. Eli é nefrologista, presidente da Associação Médica de Caratinga e diretor clínico do Hospital Nossa Senhora Auxiliadora. Dr. Eli, é um prazer tê-lo aqui conosco. E, doutor Eli, para as pessoas entenderem melhor, qual que é a função dos rins? Como que ele funciona? Como que é a importância dele para a nossa vida, para a nossa saúde? Perfeitamente. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite na Docton TV e também a você, em especial, e a todos os telespectadores de Caratinga, nossos irmãos caratinguenses. Bom, a sua pergunta é relevante. Os rins têm uma função predominante no organismo. É através dele que nós conseguimos o equilíbrio hidroeletrolítico. E o que é isso? E o controle da hipertensão arterial. Esse equilíbrio. Esse equilíbrio, na verdade, o rim elimina os excessos, né, de líquidos, eletrólitos, controla os eletrólitos e as toxinas urêmicas das nossas ingestas. A proteína, principalmente, né, forma as toxinas, restos hormonais são eliminados pelos rins e faz o controle da pressão arterial através de enzimas produzidas, que ele faz vasoconstrição e vasodilatação das artérias. E tem um fator preponderante, que é na formação dos glóbulos vermelhos. Sem os rins tem uma anemia severa, inclusive. A anemia é um sinal de doença renal crônica, inclusive. Nós temos também a calcificação dos ossos, o controle do cálcio-fósforo, que o rim também tem essa função de importância. Então, é um órgão que está num contexto hemodinâmico de nosso organismo. Então, assim, trabalha junto com o coração. Tanto é que o coração, nós temos uma doença, chamada síndrome cardiorrenal, que tem que ter um equilíbrio. O rim equilibra o coração. Direta. Uhum. Vamos dizer assim. Então, assim, está certo em dizer que ele é um dos principais órgãos que nós temos no organismo, né? Doutor Eli, tá, então os rins é responsável por todas essas funções. E quando quando os rins não funcionam? Não funciona bem ou não funcionam? É aí que mora o problema? Olha, existe aí o grande risco para as pessoas que essa função renal, a maioria das pessoas não sabem, né? Igual, assim, até eu brinco muito, qual o número do seu filtro, né? Nós não temos, todo mundo tem que saber o número do seu filtro. Porque os nossos filtros, qual é o número do nosso filtro? São os rins, né? E através de um simples exame, você coleta uma urina de 24 horas, esse exame chama-se depuração de creatinina de 24 horas, você vai ter a medição, né, nas 24 horas, quanto está filtrando seus rins. E o normal é acima de 90 mililitros por minuto. É a filtração normal. Normal. Perfeitamente. Abaixo disso já claro começa... que pesa esse aspecto, estatura, né? A parte de peso corporal, isso realmente influencia nesse número do filtro. Através da medição desse filtro, você vai acompanhar se você tem doença renal, se é renal crônica ou não. Mas as doenças predominantes que podem acarretar a perda de função renal, principalmente no Brasil, a hipertensão arterial e o diabetes mellitus. São dois até assuntos que nós já trabalhamos aqui no programa e que têm que ser olhados com muito rigor, né? Essas duas doenças que podem chegar numa condição pior. Tá, então essas são algumas doenças que a gente pode fazer ligação, né? Prevalentes. E quais as doenças que podem surgir com o problema renal? Pode surgir algumas doenças além da disfunção dos rins? Na verdade, as etiologias mais comuns da doença renal crônica é a hipertensão arterial, que é a origem genética e pode ser adquirida também. Pacientes hipertensos podem adquirir hipertensão, fatores diversos. Certo. Um estreitamento da artéria renal, da própria aorta, né? Uma doença imunológica,
né, reumática, imunológica, que tem correlação. Pacientes cardiopatas também causam problemas sérios nos rins, a cardiopatia, e vice-versa. Porque os rins podem prejudicar o coração também. Bom, na verdade, essas comorbidades, que é o termo correto, o rim pode produzir uma anemia, caso o rim seja insuficiente ou doente, uma anemia severa. Ele pode causar uma hipertensão que não havia no paciente, de repente ele está renal crônico ou outras causas, ou pelo diabetes, doenças císticas ou nefrites. Ou teve uma nefrite na infância, que não acompanhou. Certo. Essa nefrite foi grave, crianças geralmente têm que ter controle dos seus rins quando tem nefrite. E geralmente é criança que acontece mais? Não, não, imagina. Hoje a hipertensão arterial é a etiologia no caso mais da predominante. Certo. Estou dizendo assim. No caso da nefrite, às vezes uma criança tem glomerulonefrite, inflama a garganta, né? Ele incha toda, a pressão sobe na infância. Na infância. Posteriormente, ele fica um paciente renal crônico, ele perdeu seus rins, porque essa nefrite da infância não foi a simples. Até para a própria glomerulonefrite septocócica, por uma bactéria, né, que vai atingir a garganta e daí ter problemas renais na infância, ela pode evoluir e progredir para a doença renal crônica na fase adulta. Então, o controle e acompanhamento é muito importante quem teve ou tem qualquer problema renal. Né? E doenças concomitantes, dentre elas diabetes mellitus, hipertensão arterial. Tem que verificar a função dos rins, ou seja, o número do seu filtro. O número do filtro. Então, gente, é importante. As pessoas que já são acometidas pela diabetes, pela hipertensão, têm que passar pelo nefrologista, para pelo menos saber se tem algum problema já acontecendo ali. Porque se não tem, a gente pode tentar evitá-lo. Mas isso a gente vai ver no próximo bloco. Só um minutinho.